Alô você, como é que você está, meu amigo, meu querido aluno, todo o Brasil que está nos assistindo aqui agora. Estamos trabalhando aqui com direitos fundamentais e para nós concretizarmos o estudo feito neste encontro, nós vamos resolver alguns exercícios aqui, exercícios de várias formas, exercícios que refletem o estilo de várias bancas de concurso público, para que você tenha noção como que essa matéria aprendida, como essa matéria estudada, ela pode aparecer na sua prova, tá? Então, nós vamos trabalhar questões aqui de múltipla escolha, questões de certo e errado, exatamente para que você sinta, como que você tem que estar se preparando para o concurso público, que é a realização do seu sonho, que é o que você está buscando agora. Costumo dizer que sem exercício você não consegue passar em concurso público. Você precisa se dedicar uma boa parte da sua preparação em fazer vários exercícios. Quanto mais exercício, melhor, porque você vai ampliando a sua visão de mundo, você vai ampliando a sua perspectiva sobre cada matéria, sobre as questões, porque às vezes um tema ele pode ser perguntado de 50 formas diferentes. Eu acerto a primeira, as outras 49 eu não tenho ideia do que eu respondo, não adianta nada a minha preparação, não é verdade? Então, para isso, se dedique em fazer bastante exercício, ok? Vamos começar então com alguns exercícios aqui, ainda dentro dos direitos fundamentais. Estamos trabalhando aqui o subgrupo dos direitos individuais e coletivos e vamos que vamos. Primeira questão aí na sua tela. No tocante aos direitos e deveres individuais e coletivos, é correto afirmar que, letra A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as penas de privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Letra B. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção nos termos da lei. Letra C. A lei considerará crime inafiançável e suscetível de graça ou anistia a prática de tortura. Letra D. Constitui crime inafiançável e prescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. E letra E. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, independentemente do valor do patrimônio transferido. Pois bem, meus queridos, essa é a nossa primeira questão, questãozinha bem bacana, é uma questão em que apenas uma alternativa está correta. Segundo o comando da questão, nós precisamos achar aquela que está de acordo com o que está previsto no texto constitucional. Você certamente percebeu que essa é aquela típica questão em que o examinador ele copia do texto constitucional e joga aqui na sua prova, fazendo pequenas alterações para tentar te iludir, para tentar te enganar. É a questão que o cara só erra se ele for desatento. Para isso já vai o meu primeiro conselho deste bloco de exercício aqui. Olha só, o dia da prova é o seu dia, você se preparou, você estudou para aquele dia. Então, foco, atenção toda voltada para a sua prova, para você não perder nenhuma questão. Tudo bem? Se você fizer, por exemplo, uma prova tipo da FCC, querido, você não pode errar nada. Nós temos concurso da FCC que você tem que gabaritar e acertar todas as questões, senão você não passa. Daí você sente um nível de preparação hoje que os candidatos estão em todo o Brasil. Ok? Vamos tentar achar qual é a resposta correta a essa questão. A letra A, ela traz o princípio da individualização da pena e lista vários tipos de pena. Querido, todas as penas que estão na letra A estão corretas, exatamente. Aqui ele individualiza a pena e lista todas as penas permitidas que estão previstas no artigo 5º da Constituição. Logo, essa resposta de cara já é a nossa resposta correta, tá? Então, essa resposta aqui está perfeitamente de acordo com o texto constitucional. Tranquilo? Viu que não tem muita dificuldade, né? Agora, o nosso desafio próximo é tentar achar os erros das demais assertivas. É aqui onde nós aprendemos mais, exatamente com os erros que nós estaremos nos preparando para a prova. A letra B, eu achei ela fantástica. Para mim, a letra B é aquela que mais pode enganar o candidato. Por quê? Porque ela afirma que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Aí o candidato estava esperando um peguinho exatamente um ou no outro detalhe, né? Aí ele chega e lê isso aqui e fala, caraca, tá certo isso aqui. Só que ele esquece que o peguinho está lá no final. Quando ele fala assim, sujeito a pena de detenção, está errado. A Constituição fala que racismo sujeita-se a pena de reclusão. Então a letra B está errada exatamente nessa palavra aí. Tranquilo? A letra C é aquele tipo de questão que o cara tira ali duas letrinhas
e ele transforma a tua vida, não é verdade? São aquelas duas letrinhas que te separam da lista de aprovados da lista de reprovados. Queridos, ele falou que o crime de tortura é inafiançável e suscetível de graça e anistia. Onde está o peguinha? Aqui no suscetível. A Constituição afirma que o crime de tortura é insuscetível de graça e anistia. Então faltou um IN aqui, por isso a questão está errada. Viu? Tem que ter atenção. A letra D, ela faz o mesmo tipo de peguinha da letra C. Ela fala que o crime de ação de grupos armados é inafiançável e prescritível. Está errado. A Constituição fala que o crime de ação de grupos armados é inafiançável e imprescritível. Faltou o IN aqui, ok? Faltou o IM aqui e tornou a questão errada. Tranquilo? Mais uma questão errada. A letra E, ela vai trazer aqui um peguinha lá no finalzinho da assertiva também, quando ele diz que a reparação do dano independe do valor do patrimônio transferido. A Constituição diz exatamente o contrário. A responsabilidade penal é personalíssima, só o cara que comete o crime que responde pelo crime. Mas a responsabilidade para reparar o dano, ela pode ser repassada aos herdeiros durante a sucessão. Ou seja, supondo que o camarada que cometeu o crime morra, a reparação de danos ela pode passar aos herdeiros. Só que ela passa aos herdeiros dentro do limite do patrimônio transferido. Não pode sequer invadir o patrimônio dos herdeiros. O erro dessa questão está exatamente neste detalhe, quando ele fala no finalzinho que independe do patrimônio transferido. Questão errada por causa desse final, tendo em vista que depende do patrimônio transferido, pois a Constituição afirma que o limite da reparação é o patrimônio transferido. Tranquilo? Então essa primeira questãozinha matamos no peito, questãozinha bem bacana, bem legal, questãozinha puro decoreba, em que a resposta A é a resposta correta. Beleza? Conseguiu anotar tudo aí? Assinalou onde estão os detalhes, os peguinhas? Assinala aí no seu material, para quando você estiver estudando, você lê e vê onde está o erro, ok? Vamos para mais uma questão então? Mais uma questão na sua tela. Dentre as penas abaixo indicadas, assinale a que é expressamente vedada pela Constituição Federal Brasileira. Letra A, trabalhos forçados. Letra B, suspensão de direitos. Letra C, interdição de direitos. Letra D, perda de bens. E letra E, prestação social alternativa. Essa é uma típica questão bem simples, bem fácil. Por mais bizonho que seja o aluno, acerta essa questão aqui, não é verdade? Ele quer saber qual que é a pena proibida. Pena vedada, pena proibida pela Constituição Federal. De todas essas que eu lhe falei, qual que é a única pena que está vedada pela Constituição Federal? É lógico que é a letra A. Letra A, trabalhos forçados. É uma pena proibida pelo texto constitucional. As demais estão listadas dentre as penas permitidas. Tem uma pena aqui que geralmente pode gerar confusão na cabeça do aluno, né, que é a perda de bens. Não sei porquê, mas o aluno tem a tendência de esquecer que perda de bens é uma pena permitida no Brasil. Então fique atento, fique ligado nisso aí. Resposta dessa questão é letra A, pois é a única pena vedada no direito brasileiro. Tranquilo? Beleza, questãozinha bem simples, até sem graça, né? Deu nem emoção para a gente discutir, mas vamos para a próxima aí, talvez a gente sinta alguma alegria agora mais intensa com essa próxima questão. Aparece na sua tela agora. No Brasil, não se admite, em regra, prisão civil, cabível, no entanto, para os casos de dívida oriunda de inadimplemento voluntário e inexcusável de letra A, tributos previdenciários. Letra B, obrigação alimentícia. Letra C, contrato de locação. Letra D, multa ambiental. E letra E, contrato de trabalho. Querido, você pode estar pensando assim, pô, Daniel tá de sacanagem com a minha cara. Pô, Daniel, isso aí cai em concurso, esse tipo de pergunta. Querido, eu estou trazendo para você questões que já foram cobradas alguma vez na história deste país em prova de concurso. Então, para você almejar aquele cargo que você sonha, basta responder essa pergunta. Qual delas você acha que é a resposta correta? Ou seja, ele perguntou, ele quer saber, dentre todas as assertivas que eu li para você, qual delas é uma das prisões civis permitidas no direito brasileiro. Ora, a única cabível, a única lógica, a única que pode ser a resposta correta está relacionada à pensão alimentícia. Ou seja, o devedor inexcusável de pensão alimentícia, ele pode ser preso. É aquele devedor de alimentos. O devedor de alimentos é uma das espécies de prisão civil permitidas no direito brasileiro. Aqui você tem que ter muito cuidado com este tema, que eu quero aproveitar para dar uma aprofundada com você. Olha só.
Não é muito o perfil, por exemplo, da FCC, nem mesmo da Consulplan, trabalhar, por exemplo, com a parte jurisprudencial, né? Mas, se você pegar uma prova aí da ESAF, se você pegar uma prova aí do CESP, eles podem trabalhar com você dentro da percepção mais nova aí da jurisprudência. Então, nesse tema aqui, nós temos um debate bem bacana, bem recente, e que já está até simulado pelo STF. Olha só, a Constituição Federal, ela prevê 2 hipóteses de prisão civil por dívida no Brasil. A Constituição diz que pode ser preso por dívida o depositário infiel e o devedor de alimentos, devedor de pensão alimentícia. Beleza. Essas 2 formas estão previstas expressamente no texto constitucional. Contudo, o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal, sumulado pela súmula vinculante número 25, entende que o depositário infiel não pode mais ser preso no Brasil. Ora, se o depositário infiel não pode mais ser preso no Brasil, para o STF só existe um tipo de prisão civil no Brasil, é a prisão civil do devedor de alimentos. Então, muita atenção neste tema. Se você pegar uma questão de prova que trabalhe com a visão jurisprudencial, ou mesmo ele trabalha assim, olha, segundo a realidade aplicável no Brasil, alguma coisa nesse sentido, responda que só existe uma forma de prisão civil por dívida no Brasil, que é de devedor de alimentos. Agora, se você pegar uma questão que trabalhe com você ali, por exemplo, olha, segundo o texto constitucional, ou mesmo repita o que está escrito no texto constitucional, você tem que sempre lembrar que existem 2 formas de prisão civil por dívida no Brasil: devedor de alimentos, depositário infiel. Ficou claro isso aqui? Tranquilo? Dessa forma, a resposta correta dessa questão é a letra B de bola. É a resposta correta dessa questão. Beleza? Questão bem tranquila, matou no peito também, né? Quero ver essa próxima aí, se você vai ficar muito alegre agora. Vamos lá? Na sua tela já aparecendo mais uma questão de direitos fundamentais. Considere os mandamentos constitucionais. 1. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor transferido. 2. A aplicação da pena deve ajustar-se à situação de cada imputado, adotando-se, dentre outras, a prestação social alternativa, a suspensão ou interdição de direitos e a multa. Essas hipóteses dizem respeito a garantias relativas à aplicação da pena, denominadas respectivamente como: letra A, seguranças processuais penais e vedação de tratamento desumano e degradante. Letra B, individualização da pena e personalização da pena. Letra C, proibição da prisão civil por dívida e proteção da incolumidade física e moral. Letra D, personalização da pena e individualização da pena. E letra E, tratamento desumano e degradante e individualização da pena. E aí, meu querido, acabou sua alegria por quê? Cadê aquele sorriso que estava no seu rosto, falando assim, puxa, é só isso que eu tenho que saber? E agora, quero que você me diga qual dessas alternativas é a alternativa correta. Aqui nós temos aqui uma das questões, assim, que tem um caráter, um viés bem doutrinário e que torna a questão de uma prova uma questão difícil. E essa questão ela tem uma dificuldade além de ser doutrinária, ou seja, o candidato ele tem que estar preparado numa leitura além do texto constitucional. Ela também ela joga um peguinho aqui para sacanear a vida do aluno. Ela pega 2 assertivas e só inverte a ordem, né? Em personalização da pena e individualização da pena. E é exatamente entre essas 2 assertivas que a maioria dos alunos vão ficar em dúvida qual que seria a resposta correta. O que você marcou? Porque as demais alternativas estão completamente fora do contexto, né? Não tem nada a ver com aquilo que eu li com as 2 assertivas 1 e 2 que você tem que analisar. As únicas 2 assertivas que podem gerar alguma convicção correta, ou vai ser a assertiva B, ou vai ser a assertiva D. O que você acha? Você acha que aquela primeira questão ela é personalização da pena, ou você acha que ela é individualização da pena? Porque se você marca a personalização para 1, a individualização fica na 2. Se você marca a individualização na 1, a personalização fica na 2. O que você marcaria, meu querido? Fala assim, Daniel, é exatamente o que eu gostaria de ouvir de você, o que eu marco, não é verdade? Então, olha só, essa questão é bem bacana. Eu vou reler para você a assertiva 1 e de cara nós já vamos identificar
qual desses dois princípios ela se refere, ok? Eu peço que você acompanhe novamente a leitura comigo, né? Nós vamos fugir um pouco da nossa regra, porque eu quero que você leia agora com uma atenção diferente, porque você já viu as respostas que existem. Você vai ver que você vai identificar um elemento. Olha só, leia novamente a 1, olha o que ela diz. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser nos termos da lei, estendidos aos sucessores e contra ele executados até o limite do valor transferido. O grande tchan dessa questão aqui está exatamente no início. Ele fala assim, ó, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Ou seja, a pena é pessoal, a pena é personalíssima, princípio da personalidade da pena. Então, essa primeira assertiva e assertiva 1, personalidade da pena ou pessoalidade da pena, né, é o nome deste princípio. É o que ele refere, está dizendo que a pena é pessoal. Só o cara que comete o crime responde por ele. Agora vamos ler a 2 para você ver como é que ele fica bacana e fica bem encaixadinho na individualização da pena. Olha o 2 aí comigo. A aplicação da pena deve ajustar-se à situação de cada imputado, adotando-se, dentre outras, a prestação social alternativa, a suspensão e interdição dos direitos e a multa. Querido, é nitidamente uma individualização da pena, por quê? Eu tenho que pegar cada pessoa que comete o crime e analisar o perfil dele para ver como que eu vou individualizar essa pena. Dependendo do crime que ele comete, eu tenho que colocar ele num lugar onde o regime de pena é fechado, ele vai ficar recluso o tempo todo. Mas se for uma mulher, eu coloco junto com outras mulheres. E se for um adolescente, eu coloco com adolescentes. Se for réu primário, eu coloco réu primário. Se for reincidente, com reincidente. A ideia é essa, individualizar a pena de acordo com a característica de cada um que comete o crime. Então nós temos aí como resposta a letra D de dado. Primeiro, personalidade da pena. Segundo, individualização da pena. O que você achou dessa questão? Então olha só, tem questão fácil? Tem questão fácil. Tem questão difícil? Com certeza, né? O examinador sempre coloca uma lá para tentar te puxar para o buraco negro, tá? Mas você não perca a esperança. Respira fundo, tenta achar a resposta que você sempre vai conseguir. Tranquilo? Podemos continuar então? Passamos essa questão agora, vamos para mais uma que aparece na sua tela. Conceder-se-á mandado de injunção. Letra A. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados, de entidades governamentais ou de caráter público. Letra B. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Letra C. Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Letra D. Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. E letra E. Para proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Galera, essa questão aqui é muito bacana, essa questão é legal. O que ele fez? Ele colocou o comando dizendo assim, ó, mandado de injunção. Pronto. E trouxe cada assertiva, ele trouxe o conceito de um remédio constitucional. E um deles apenas é o conceito ou a previsão constitucional do mandado de injunção. Vamos analisar cada uma delas. Aproveitamos aí para tentar descobrir a qual remédio se refere cada assertiva dessas aí, beleza? A letra A, para conhecimento de informações, querido. Letra A, se refere a mandado de injunção? Claro que não, Daniel. Aqui se trata de habeas data. Então, letra A, resposta errada, por se tratar de um habeas data. Essa previsão aí. A letra B também se trata de um habeas data, né, para retificação de dados. É a outra ferramenta, é a outra possibilidade que o habeas data é utilizado, segundo prevê o texto da Constituição Federal. Então, letra B, questão errada. Letra C. Letra C, querido, falou a palavrinha mágica lá no meio, liberdade de locomoção. Se é liberdade de locomoção, não é mandado de injunção, e sim um habeas corpus, exatamente. Então, letra C, questão errada, por se tratar de um habeas corpus. Letra D. Falta de norma regulamentadora que torna inviável o exercício de direitos. Querido, esta letra D se trata de qual remédio constitucional? Opa, Daniel, essa é a nossa resposta. Trata-se então de mandado de injunção. Este é o conceito constitucional do mandado de injunção. É para isso que ele serve. Letra D é a nossa resposta. E para fechar com chave de ouro, a letra E
trouxe aí o conceito de um mandado de segurança. Exatamente, quando ele fala direito líquido e certo, refere-se então a um mandado de segurança. Queridos, bem bacana essa questão, mas bem tranquilo. Olha só, leu o artigo 5º, memorizou o texto constitucional, como nós vemos sempre orientando vocês. Não tem como errar, você vai acertar qualquer questão de prova, beleza? Resposta certa dessa questão é a letra D de dado. Agora, nós vamos ver uma outra questão de direitos fundamentais, que também vai ter alguns peguinhas, fique atento. Olha só lá na sua tela aí. O cidadão que pretenda questionar ato considerado lesivo à moralidade administrativa, praticado pelo prefeito do município em que reside, pleiteando sua anulação, letra A, deverá representar ao Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública, por faltar-lhe legitimidade para agir diante da ausência de um prejuízo pessoal. Letra B. Poderá valer-se de mandado de segurança coletivo em defesa do interesse público subjacente à demanda, desde que munido de prova pré-constituída de situação alegada em juízo. Letra C. Deverá valer-se da Defensoria Pública para a promoção de representação de inconstitucionalidade do ato perante o Tribunal de Justiça Estadual. Letra D. Poderá ajuizar habeas data, assegurada a gratuidade da ação, por se tratar de ato considerado necessário ao exercício da cidadania. E letra E. Tem legitimidade para propor ação popular, ficando isento de custas judiciais e ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé. Essa questão é uma questão bem bacana, em que se você prestar atenção no comando dela, você consegue identificar alguns elementos que te induzem a marcar apenas uma assertiva. Você não tem como ter dúvida nessa questão, não é? Daniel, quais são as palavras, quais são os termos que eu deveria ter percebido quando eu li o comando da questão? Para me ajudar a responder, primeiro ele fala o cidadão. Beleza. Ele fala o cidadão. Ele fala que o cidadão vai fiscalizar a moralidade administrativa. Opa! Cidadão, moralidade administrativa. Isso me induz a pensar apenas em uma ferramenta qual que é? Ação popular. Então, ação popular, ferramenta utilizada de forma correta por este cidadão. Resposta dessa questão é a letra E. Resposta à letra E. As demais, pura viagem, né? Tem nada a ver com aquilo que a gente estudou, ok? Resposta, letra E. Temos mais algumas questões agora. Nós vamos tentar trabalhar agora algumas questões cuja a resposta se dá apenas pelo julgamento de certo ou errado. Então você preste atenção, porque eu vou ler assertiva e a gente vai julgar se ela está certa ou errada, beleza? Primeira já aparece na sua tela. O ordenamento constitucional veda o envio compulsório de brasileiros ao exterior, que caracterizaria a pena de banimento, assim como proíbe a retirada coativa de estrangeiros do território nacional, que caracteriza a pena de expulsão. Essa assertiva aqui, eu tenho que julgar se ela está certa ou errada. Ela é bem bacana, porque ela é composta de dois momentos. Ela trouxe uma informação primeiro, depois trouxe outra. Você marcou o quê? Certo ou errado nela? O que você acha dessa assertiva? Certo ou errado? Então, a primeira parte dessa questão diz que é proibido a pena de banimento, que seria a expulsão do brasileiro do país. Isso está correto. Expulsão de brasileiro é proibido no direito brasileiro, ok? A Constituição veda completamente. Entretanto, na segunda parte, ele diz que também será vedada a expulsão de estrangeiro. Opa, para tudo. Expulsão de estrangeiro, ela é possível e é admitida no direito brasileiro. Ela está regulamentada no Estatuto do Estrangeiro, Lei 6.815, ok? E que está aqui direcionada ao direito constitucional em razão do vínculo que existe com a extradição. Tudo bem? Então, tema bem bacana, questão que está errada. Ela está errada porque ele afirmou que é vedada a expulsão de estrangeiro. Isso está errado, considerando que a nossa legislação permite isso aí. Beleza? Questãozinha bacana, né? Vamos para mais uma, então, de certo ou errado. Aparece na sua tela agora. Inexiste pena de morte no Brasil em qualquer hipótese. Essa assertiva é maravilhosa, né? Inexiste pena de morte no Brasil em qualquer hipótese. Você marcou certo ou errado? Eu até compreendo você que está assistindo a aula hoje pela primeira vez. Você que ligou agora aqui, está assistindo, eu estou aí contigo na sua casa e vou fazer você passar nesse concurso. Eu e toda a equipe Alfa Concurso. Você pode estar pensando assim, caraca, mas que pergunta ridícula. É lógico que não existe pena de morte no Brasil. Para tudo, meu querido. Você precisa lembrar a partir de hoje. Se alguém te perguntar, existe pena de morte no Brasil, você tem que responder, sim, existe.
Existe uma espécie de pena de morte adotada no direito brasileiro, que é aquela pena de morte aplicada no caso de guerra declarada, no termo do artigo 84, inciso 19. Então, em caso de guerra, existe pena de morte, é permitida a aplicação de pena de morte no direito brasileiro. Por isso, essa questão está errada, porque ele afirmou que inexiste em qualquer hipótese. Tranquilo? Questão errada para você. Beleza? Mais uma, então. Nenhum cidadão brasileiro pode ser extraditado. Questão maravilhosa. Nenhum cidadão brasileiro pode ser extraditado. Certo ou errado? Bora, quero ouvir você balançando a sua cabeça. Né? O que você acha aí, você que está em casa agora, assistindo essa aulinha maravilhosa? Certo ou errado? Querido, é lógico que está errado. Está errado por quê? Porque existem situações em que cidadãos brasileiros podem ser extraditados. Pô, Daniel, qual é? Quando o brasileiro naturalizado comete um crime antes da naturalização, ou se ele tiver envolvimento com tráfico ilícito de drogas, antes ou depois da naturalização. Neste caso, este brasileiro naturalizado, ainda que seja cidadão, ainda que ele tenha direitos políticos, ele poderá ser extraditado, segundo o texto constitucional. Tranquilo? Viu que é uma questãozinha bem simples, direta, curta, mas que às vezes a gente fica, caraca, será que está certo ou errado? Só prestar atenção, reflete um pouquinho que você não erra ela. Beleza? Mais uma para nós aí, na sua tela. Para serem resguardados, os agentes policiais e os delegados de polícia, contra eventuais retaliações por parte das pessoas que eles prendem, os presos não têm direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão. Certo ou errado? O que você acha dessa questão aí? Questãozinha bem bacana. Também ele tirou lá do artigo 5º do dispositivo. Você marcou certo ou errado? Querido, é lógico que está errado. E está errado por quê? Trata-se de direito fundamental do preso. Direito que direito, Daniel? O direito de saber o nome de quem o interrogou e de quem o prendeu. Tá? Isso é um direito fundamental expressamente previsto no artigo 5º da Constituição. Por este motivo, essa questão está errada. Ela está errada porque não existe uma justificativa como essa para impedir o cumprimento do direito fundamental. Beleza? Dá para a gente fazer mais uma aí. Olha só na sua tela. Qualquer partido político pode impetrar mandado de segurança coletivo para a proteção de direito líquido e certo. E aí, querido, bem bacana essa questão. Você marcou certo ou errado? Qualquer partido político pode impetrar mandado de segurança? Claro que não. Claro que não, Daniel. Claro que não. Para impetrar mandado de segurança, o partido político precisa de um requisito qualquer: representação no Congresso Nacional. Ok? Entende-se que representação? Basta um membro em qualquer uma das casas, está feita a representação. Tendo então um membro, este partido tem legitimidade para propor mandado de segurança coletivo. Tranquilo? Então essa questão está errada. Mais uma na sua tela. A lei penal poderá retroagir para beneficiar o réu. Certo ou errado essa questão? Viu que simplesinha ela? Bem tranquila, né? O que isso aqui pode trazer complicação para o candidato? O candidato decora a Constituição e lembra, a lei penal não retroagirá. Opa, querido, tem uma vírgula e uma exceção. Ela pode retroagir para beneficiar o réu. Questão correta, segundo o artigo 5º da Constituição Federal. Beleza? Pois é. Por enquanto, são essas as questões que eu gostaria de resolver com vocês. Tentamos fazer uma revisão dos temas trabalhados neste encontro e a ideia é que você fortaleça a seu estudo, fortaleça a sua estratégia com mais exercícios além desse que nós fizemos com vocês, beleza? Fé e força rumo à sua aprovação. Nos encontramos em breve. Até mais.